Nada mais cruel do que perceber que você mesmo está se deixando destruir por coisas pequenas. É como se cada comentário atravessado fosse uma lâmina, cada crítica um golpe, cada olhar de desprezo um veneno. E no fundo, você sente não é a vida que te derruba. É você que se entrega a cada provocação, a cada vento contrário, a cada palavra maldosa. Já pensou nisso? Já percebeu como você entrega seu poder todos os dias para pessoas que não merecem, para situações que não importam? Quantas vezes você deixou que um simples não destruísse semanas de esforço? Quantas vezes ficou acordado à noite ruminando o que alguém disse? Quantas vezes deixou que a raiva te envenenasse por dentro, que a vergonha te paralisasse, que o medo te silenciasse? É por isso que a maioria vive exausta, não por falta de força, mas por não saber guardá-la, por desperdiçar energia lutando guerras que não deveriam nem começar. Mas existe outro caminho, um caminho mais silencioso, mais poderoso, mais raro, o caminho do homem, ou da mulher, que decidiu não se abalar. Aquele que olha para a mesma confusão que todos enfrentam, mas escolhe não reagir como todos reagem. Que sabe que cada reação precipitada é uma corda puxando para baixo. Que entende que nada do que vem de fora tem o direito de destruir o que existe dentro. Você já viu alguém assim? Essas pessoas que parecem atravessar a tempestade de cabeça erguida, que não se encolhem diante da crítica, que não se desmontam quando algo dá errado. São raras, mas quando aparecem, ninguém esquece. Porque existe uma autoridade silenciosa em quem não perde a compostura. Uma força quase sobrenatural, que não se expressa em gritos nem em violência, mas em uma calma tão sólida que até os mais ousados hesitam em provocar. Essas pessoas não são frias. Elas sentem como todos sentem. Mas elas aprenderam algo que poucos aprendem, que reagir a tudo é ser escravo de todos. Que deixar a raiva tomar conta é ser dominado por quem a causou. Que explodir de ódio é dar ao inimigo exatamente o que ele queria. Por isso, elas treinaram a mente para responder de outra forma. Para se manter no controle quando todos perdem. Para calar quando todos gritam. Para caminhar quando todos param. Elas entenderam que o verdadeiro domínio começa no único território que ninguém pode invadir, a própria mente. E essa é a lição que poucos têm coragem de viver. O maior poder que alguém pode ter é o poder de não se abalar. Não porque é fácil, mas porque exige disciplina. Não porque é natural, mas porque é treinado. Não porque não dói, mas porque é uma escolha maior do que a dor. Pense em um rio profundo. Na superfície, folhas caem, galhos se chocam, a chuva agita. Mas nas profundezas, tudo permanece calmo. Assim é o espírito de quem domina a si mesmo. Nada do lado de fora é capaz de agitar o que está firme por dentro. E talvez seja isso que te falta. Talvez você tenha acreditado a vida inteira que precisava reagir a tudo, responder a todos, provar que estava certo. Talvez tenha gastado mais energia defendendo-se do que avançando. Mas agora você pode mudar isso, porque a verdade é simples. Ninguém pode tirar sua paz sem a sua permissão. Ninguém pode te diminuir se você não aceitar. Ninguém pode te desestabilizar se você já decidiu que sua estabilidade não está à venda. Imagine como sua vida mudaria se você aprendesse a sorrir para as provocações. Se você passasse pelos ataques sem perder a sua postura. Se você olhasse para os fracassos e visse apenas dados para melhorar, não sentenças para sofrer. Imagine ser aquele que impressiona mais pelo silêncio do que pelo barulho. Aquele que não precisa se impor para ser respeitado. Aquele que caminha pela vida com presença, com autoridade, com uma confiança que não se abala porque não depende de nada além dele mesmo. Esse é o segredo dos grandes, não lutar todas as batalhas, mas escolher quais valem a pena. Não reagir por impulso, mas agir por intenção. Não ser moldado pelo caos, mas moldar-se para atravessar o caos inteiro sem perder a essência. Você já carregou peso demais tentando agradar todo mundo, tentando responder a tudo, tentando não ficar por baixo. Está na hora de largar esse fardo. Está na hora de provar, para si mesmo, que você é mais forte do que as palavras jogadas contra você. Que sua paz é mais preciosa do que qualquer ofensa. Que sua mente não está à venda para o barulho dos outros. E quando você finalmente aprende isso, você não só se transforma, você se torna referência.
As pessoas começam a notar a diferença. Começam a se perguntar como você consegue. Começam a perceber que nada te tira do lugar, que nada te quebra, que nada te prende a essas correntes invisíveis que seguram a maioria. E você agora respira fundo e entende: essa calma não é fraqueza, é a maior força que você já teve. Porque não há poder maior do que ter domínio sobre si mesmo. Não há vitória maior do que ser intocável por fora, porque já venceu por dentro. E saiba, nem todos chegam a essa consciência. Nem todos descobrem que podem ser maiores do que as circunstâncias. Mas você chegou. Você ouviu. Você entendeu. Sinta-se privilegiado por ter cruzado esse caminho hoje. Por ter encontrado essa verdade que tantos passam a vida inteira sem enxergar. Por ter descoberto, aqui e agora, que ninguém tem mais poder sobre você do que você mesmo. E daqui para frente, nada deve te abalar. Porque o mundo só tem a força que você permite. E você decidiu não permitir mais. Agora que você começa a compreender que nada fora de você tem o direito de decidir quem você é por dentro, chega a hora de olhar para o verdadeiro princípio por trás dessa força interior, a indiferença consciente. Não confunda, não é apatia, não é frieza, não é desumanidade. É antes, uma escolha deliberada de não ser um prisioneiro do caos alheio. É a arte de enxergar o turbilhão e escolher não mergulhar nele. A indiferença consciente é a chave que separa os que se afogam nos próprios impulsos daqueles que flutuam acima deles, donos de si. Ela não te faz menos humano, ao contrário, ela te devolve o que sempre deveria ter sido seu: a liberdade emocional. O mundo vai continuar jogando suas cartas. Palavras atravessadas, opiniões não solicitadas, obstáculos imprevistos, tudo isso continuará acontecendo, porque não depende de você. O que depende de você é o quanto disso tudo você deixa entrar. Você já reparou que as pessoas mais respeitadas são aquelas que não reagem à altura das provocações? Um líder não responde a insultos com insultos. Um mestre não baixa o nível só porque foi provocado. Um homem ou uma mulher verdadeiramente grandes não se medem pela intensidade com que devolvem golpes, mas pela serenidade com que os absorvem e seguem. Imagine-se assim, caminhando pelo mesmo cenário que sempre te tirou do eixo, mas desta vez com uma postura diferente. Imagine ouvir uma crítica e sorrir por dentro, sem sentir o sangue ferver. Imagine receber um não e encarar como mais uma etapa do processo, não como um fracasso pessoal. Imagine que alguém tenta te derrubar e você simplesmente não cede porque a sua estabilidade já não está mais à venda. Esse é o poder da indiferença consciente. Tirar dos outros a ilusão de que podem te controlar. Porque a verdade é essa: quem te tira do sério, te controla. Quem consegue manipular suas emoções com uma palavra, é dono de você naquele momento. E você nasceu para ser dono de si, não marionete dos outros. Napoleon Hill já dizia que as maiores conquistas só acontecem para aqueles que dominam a si mesmos. Que a mente humana, quando bem treinada, é a única força capaz de transformar qualquer derrota em vitória. Que só quem governa a própria reação pode comandar o destino. Pense nas maiores figuras da história. Não eram os mais agressivos que venciam, eram os mais inabaláveis. Homens e mulheres que diante do ódio reagiam com silêncio. Que diante da injustiça mantinham dignidade. Que diante da perda não se perdiam. Essa é a essência que você está começando a cultivar. E não se engane, isso não vem do dia para a noite. É treino, é consciência, é escolha. Todos os dias você vai ter que lembrar a si mesmo que não vale a pena dar a sua paz de presente a quem não sabe cuidar nem da própria. Todos os dias você vai ser tentado a devolver na mesma moeda. Todos os dias você vai ouvir a voz do orgulho querendo gritar mais alto. Mas a cada vez que você escolhe não ceder, você se torna mais forte. E o mais bonito é que, com o tempo, os outros percebem. Primeiro, estranham sua calma. Depois a respeitam. E por fim, a admiram. Porque no fundo, todos desejam essa força. Todos querem ser donos de si, mas poucos têm coragem de romper com o padrão. Então respire fundo agora e pergunte a si mesmo: quanto do que sinto todos os dias é realmente meu? E quanto é só reação ao que os outros jogam sobre mim? A resposta pode doer, mas também liberta. Porque a partir do momento em que você entende isso,
Você nunca mais precisa viver refém do que os outros fazem ou dizem. Você não pode controlar as tempestades que vêm de fora. Mas pode sim, ser a rocha que não se move no meio delas. E quando você aprende a ser essa rocha, você não só se liberta, você inspira. Por isso, se essa mensagem já está abrindo seus olhos, e você sente que é hora de virar a chave, faça algo por você mesmo agora. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a fortalecer essa mentalidade todos os dias. Porque a jornada é longa, e a prática constante é o que transforma a teoria em hábito. Cada passo nessa direção faz de você alguém mais raro, mais admirado, mais inteiro. E o mundo sempre vai precisar de mais gente assim, inabalável, independente, e finalmente livre do jogo emocional dos outros. Você já começou a caminhar. Agora continue. Agora que você começa a experimentar o poder da indiferença consciente, um novo desafio surge: transformar essa força em algo duradouro, sólido, inquebrável. Porque verdade seja dita, dominar suas reações uma vez ou outra não basta. É preciso treinar sua mente até que ela se torne incapaz de ceder ao menor golpe, até que a serenidade se transforme na sua segunda natureza. E isso só é possível quando você entende que a mente também é um músculo. E músculos precisam ser exercitados. É fácil se enganar achando que basta uma decisão, e tudo muda para sempre. Mas não funciona assim. O velho padrão vai tentar te puxar de volta, a cada nova provocação. Porque sua mente já foi condicionada por anos a reagir instintivamente. Décadas de orgulho, vaidade, medo, insegurança gravaram um script automático dentro de você. Então, quando alguém te insulta, seu corpo ainda se enche de adrenalina. Quando algo não sai como planejado, o coração dispara e a frustração te invade. É natural, mas só até você decidir reprogramar, e essa reprogramação exige treino constante. Você não vai levantar um peso de 100 quilos no primeiro dia de academia. E também não vai permanecer imperturbável diante do caos se não treinar sua mente todos os dias. É no atrito diário com o incômodo que você vai se fortalecendo. Começa pequeno. Uma palavra atravessada aqui, um tom de voz áspero ali. E em vez de responder, você respira. Observa. Escolhe não devolver. Sente o orgulho queimando por dentro, mas não se deixa guiar por ele. É doloroso no começo, como qualquer treino. Você vai tropeçar, vai falhar, mas cada vez que consegue segurar sua reação, mesmo que por um segundo a mais do que ontem, é sinal de que está ficando mais forte. Esse treino não é só sobre controlar os outros, é sobre controlar a si mesmo, sobre construir dentro de você um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde você pensa antes de agir, onde você escolhe antes de falar. E com o tempo, esse espaço vai ficando maior. E quando ele fica grande o bastante, o mundo lá fora já não tem mais a mesma força sobre você. A mente é moldada por repetição. Se você permitir que cada mínima irritação dite seu humor, é isso que você estará reforçando. Se por outro lado, escolher conscientemente não ceder, sua mente aprende. E aos poucos, o que antes exigia esforço passa a ser natural. Imagine ser alguém que não reage por impulso, mas por intenção. Alguém que não é escravo do próprio temperamento. Alguém que inspira confiança porque não se deixa desestabilizar. Essa é a verdadeira maestria, quando você não apenas finge calma, mas é de fato calmo por dentro. Essa força, porém, não vem só de fora para dentro. Vem também de dentro para fora. Porque você precisa acreditar, profundamente, que nada externo tem poder suficiente para tirar de você o que realmente importa. Que cada ataque é só um teste, cada crítica é só barulho, e que ninguém, absolutamente ninguém, merece o privilégio de controlar suas emoções. Os grandes nomes da história não ficaram conhecidos por serem os mais barulhentos. Foram lembrados por sua estabilidade, por permanecerem firmes quando tudo ao redor desmoronava, por serem a rocha no meio da tempestade, o centro de calma quando o resto do mundo surtava. E essa é a mentalidade que você deve cultivar, não apenas de vez em quando, mas como um estilo de vida, como uma nova identidade. Para isso, discipline sua mente como quem cuida de um jardim. Não permita que ervas daninhas, pensamentos de vingança, raiva, insegurança, cresçam sem controle. Remova-os logo que aparecerem.
Plante em seu lugar pensamentos de propósito, de equilíbrio, de visão clara. E com o tempo, essa jardinagem mental vai florescer. As provocações vão chegar, como sempre chegaram. As críticas vão aparecer, como sempre apareceram. Mas você vai permanecer, em silêncio por fora, em paz por dentro. Um homem ou uma mulher tão profundamente enraizado que nada nem ninguém será capaz de abalar. Esse é o verdadeiro poder, não reagir porque não precisa, não revidar porque já venceu por dentro, não se curvar às pressões externas, porque já está erguido por dentro. E cada vez que você pratica, cada vez que você escolhe a calma, cada vez que você respira em vez de explodir, você prova, para si mesmo e para o mundo, que a força mais rara e mais admirável de todas ainda, é a de alguém que domina a si mesmo. Conforme você vai treinando a mente como um músculo, algo ainda mais profundo começa a se revelar, a necessidade de reprogramar a forma como você interpreta o mundo. Porque a força para não se abalar, não está apenas em segurar reações, mas em transformar a raiz das suas percepções. É como um programa rodando no fundo da sua mente, invisível, mas ditando cada emoção, cada impulso, cada decisão. E enquanto esse programa não for reescrito, você continuará travando batalhas desnecessárias, se machucando com coisas pequenas, gastando energia em lutas que não são suas. Reprogramar a mente é mais do que controlar pensamentos negativos. É mais do que se policiar para não reagir. É mudar a forma como você enxerga a realidade ao seu redor. É aprender a ver por trás da ofensa. A entender que aquilo que os outros dizem ou fazem não define quem você é, não diminui seu valor, não tem peso sobre sua essência. É perceber que quase sempre os ataques refletem mais sobre quem os faz do que sobre quem os recebe. Você precisa olhar para as críticas, os julgamentos, as rejeições, tudo o que antes te feria, por uma nova lente. Não como sinais de fracasso pessoal, mas como simples informações neutras sobre o ambiente. Nada mais do que isso, porque só dói quando você acredita que aquilo é verdade. Só fere quando você internaliza. Só desestabiliza quando você permite que aquela voz externa se torne a sua voz interna. E para isso, é necessário treino. Você vai precisar pausar antes de reagir, respirar fundo antes de absorver, questionar antes de acreditar. Vai precisar se lembrar, repetidamente, de que ninguém tem autoridade para definir o seu valor a não ser você mesmo. Vai precisar recusar ser controlado por expectativas alheias. Visualize como isso pode ser poderoso. Alguém te critica, mas você não leva para o coração. Alguém te rejeita, mas você não se sente menos digno. Alguém tenta te envergonhar, mas você permanece inteiro, porque já reprogramou a forma como interpreta tudo isso. Você não é mais um escravo das circunstâncias externas, mas um mestre do seu próprio estado interno. A reprogramação mental não significa suprimir sentimentos, mas escolher o que fazer com eles. Você ainda vai sentir raiva, tristeza, medo, porque você é humano. Mas você não vai mais ser dominado por essas emoções. Vai perceber que elas são apenas sinais passageiros, que não precisam dirigir a sua vida. E isso aos poucos te traz clareza. Você começa a ver que as pessoas só podem te atingir se você já carrega dentro de si uma ferida aberta. Que os insultos só ecoam se você já acredita, lá no fundo, que talvez mereça aquilo. Que as rejeições só te esmagam se você já depende demais da aprovação externa. Por isso, reprogramar é também curar. É olhar para dentro e remover a raiz das inseguranças, das culpas, dos medos antigos. É lembrar a si mesmo todos os dias de que o seu valor não muda de acordo com a opinião do outro. E é nesse processo que você ganha, não apenas serenidade, mas liberdade. Liberdade para escolher suas batalhas. Liberdade para não responder a provocações. Liberdade para andar pelo mundo sem carregar nas costas o peso dos julgamentos. Liberdade para ser quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. E o mais curioso é que quando você alcança esse estado, as próprias pessoas mudam a forma como te tratam. Porque a sociedade responde à sua energia. Quem carrega confiança não precisa erguer a voz para ser ouvido. Quem irradia paz não precisa lutar por respeito. Quem anda com presença não precisa implorar por reconhecimento. Você se torna, aos poucos,
um exemplo vivo do que é dominar a si mesmo. As pessoas ao redor notam sua calma, sua compostura, seu equilíbrio. Algumas vão se sentir inspiradas, outras vão se sentir desconfortáveis, porque você vai refletir nelas as fraquezas que elas ainda não enfrentaram. Mas você permanece inabalável, porque já não precisa mais ser aceito para se sentir suficiente. E se tudo isso está começando a fazer sentido para você, se algo dentro de você já percebe que esse é o caminho que faltava, então permita-se reforçar essa decisão agora mesmo. Respire fundo e escolha seguir reprogramando, escolhendo o que vale a pena, deixando para trás o que não te serve mais. E se quiser selar esse compromisso silencioso, curta agora para marcar esse momento, como um lembrete para si mesmo: a partir daqui, eu escolho ser livre do que não me pertence. Esse é o começo de uma nova mentalidade, um novo jeito de ver a vida, um novo você, um você que não apenas resiste, mas transcende. Quando a mente já começa a se reprogramar, e você passa a enxergar o mundo de forma mais clara, surge uma percepção inevitável. Saber tudo isso não basta. A compreensão, por mais valiosa que seja, não se traduz em transformação sem prática diária. É aqui que muita gente tropeça. Pensam que acumular conhecimento já é suficiente para mudar a vida, como se frases bonitas, livros sublinhados e discursos motivacionais resolvessem sozinhos as batalhas internas. O maior erro que você pode cometer agora é acreditar que só por entender o conceito de domínio próprio, você já o conquistou. Isso é uma armadilha silenciosa, porque a mente adora se enganar, adora a sensação de já sei para não precisar enfrentar o desconforto de aplicar o que aprendeu. Quantas vezes você já não se pegou assim, cheio de informações, mas vazio de atitude? Conhece todas as teorias sobre inteligência emocional, já memorizou princípios sobre calma e autocontrole, mas na hora do conflito, continua reagindo igual antes. Na hora da crítica, ainda explode. Na hora do fracasso, ainda se afunda em desânimo. E isso não acontece porque você não aprendeu, mas porque ainda não aplicou de forma consistente. O conhecimento é como uma lâmpada útil, mas inerte por si só. O que ilumina não é a lâmpada, mas a eletricidade que a percorre. O mesmo vale para o que você já sabe, só ganha valor quando você o acende com prática. É preciso sair do campo das ideias e colocar os princípios em ação, todos os dias, mesmo que pareçam pequenos demais para fazer diferença. É ali, no trivial, que a mentalidade realmente se transforma. Quando alguém te olha torto no trânsito, e você respira em vez de buzinar. Quando alguém critica seu trabalho, e você escolhe ouvir antes de reagir. Quando as coisas não saem como planejado, e você ainda assim segue em frente, sem perder a calma. Essas pequenas vitórias cotidianas são invisíveis para os outros, mas elas são a base de uma vida sólida. Porque não existe mudança grandiosa sem hábitos diários, não existe estabilidade verdadeira sem disciplina para praticá-la, até que se torne parte de quem você é. É aqui que muita gente desiste. Porque é cansativo. É frustrante perceber que, mesmo sabendo como deveria agir, você ainda tropeça em velhos padrões. Mas é assim mesmo. Cada dia é um treino. Cada novo desafio é uma oportunidade para reforçar a musculatura mental. Cada vez que você escolhe conscientemente agir diferente do instinto, um pouco da sua velha versão morre, e um pouco da nova versão se solidifica. E aos poucos você percebe, não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente. Você não precisa acertar sempre para ser forte, precisa apenas não desistir de treinar. O que separa os poucos que realmente mudam dos muitos que apenas sonham é essa prática diária. Por isso, abandone a ilusão de que saber já basta. Saber é só o primeiro passo. O que te transforma é o fazer. A cada decisão, a cada reação, você molda sua mente para o que realmente importa. E não há outro caminho. Essa prática vai te revelar outra verdade, que a força que você busca não está em ter todas as respostas certas, mas em fazer o certo mesmo quando é difícil. Não está em se sentir pronto, mas em agir apesar das inseguranças. Não está em ser reconhecido, mas em se tornar digno do próprio respeito por não abrir mão do que acredita. O conhecimento certo é como uma semente, e a prática constante é a água que faz essa semente germinar. Sem prática, a semente morre no solo. Com prática,
ela rompe a terra e cresce, firme, cheia de vida. E o mais importante, nunca se esqueça de que nada do que você aprende aqui será útil se ficar preso na sua cabeça. Você já sabe o que precisa fazer. Você já entende que nada nem ninguém tem poder sobre você sem a sua permissão. Você já enxergou que a calma é mais poderosa do que a fúria. Agora, transforme esse saber em ação. Porque é na ação que a transformação acontece. É no atrito da rotina que a teoria vira caráter. É no calor da batalha diária que a mentalidade deixa de ser só um conceito e se torna quem você é. E quando você olhar para trás, perceberá que não foi o que você estudou que mudou sua vida, foi o que você teve coragem de colocar em prática todos os dias, mesmo nas pequenas coisas, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Quando você finalmente entende que o conhecimento só floresce quando transformado em prática diária, algo ainda mais profundo se revela diante dos seus olhos, a necessidade de criar, dentro de si, uma visão tão clara, tão viva, tão concreta do que você quer ser, que nada lá fora consiga apagar. A visão é o combustível que mantém a prática acesa, porque sem ela você se cansa. Sem ela a disciplina se torna um fardo. Sem ela a mente começa a questionar por que você deve continuar escolhendo o difícil quando seria tão mais fácil voltar ao que era. A verdade é que o mundo vai testar a sua paciência todos os dias. Vai te provocar para reagir, vai rir da sua calma. Vai tentar te convencer de que não vale a pena segurar firme o autocontrole. E se você não tiver uma visão forte, um quadro pintado dentro de você do homem ou da mulher que quer se tornar, será tentador ceder. Será tentador abandonar o caminho só para sentir o alívio imediato de se soltar. Por isso, a cada manhã, antes de enfrentar o dia, você precisa se perguntar: que tipo de pessoa eu estou me tornando? Que imagem eu carrego de mim mesmo no futuro? Alguém que sucumbe às circunstâncias, ou alguém que permanece inabalável? Alguém que serve de exemplo de serenidade, ou alguém que alimenta o mesmo caos que critica? Essa visão não é apenas um sonho. Não é uma fantasia para escapar da realidade. É uma âncora, um lembrete silencioso de que tudo o que você está praticando hoje tem um propósito maior amanhã. Imagine-se daqui a um ano. Você entra em uma sala e imediatamente as pessoas percebem sua presença. Não porque você fala mais alto, mas porque sua postura já diz tudo. Não porque você exige respeito, mas porque ele flui naturalmente. Não porque você se defende de cada ataque, mas porque já não há nada que possa realmente ferir você. Imagine que alguém tenta te provocar, mas você não morde a isca. Outro tenta envergonhar você, mas você apenas observa e responde com classe. Um contratempo ameaça desmoronar seus planos, mas você permanece centrado. Essa imagem tem que ser tão vívida dentro de você que se torne um padrão para sua mente seguir. Porque a mente trabalha por imagens. Ela vai buscar ser coerente com aquilo que você projeta nela. E se você só projeta reações impulsivas, se só se vê vítima do ambiente, é isso que você vai continuar sendo. Mas se você se vê como alguém digno de ser chamado de senhor de si mesmo, cedo ou tarde a sua realidade vai se alinhar a essa visão. Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas não são aquelas que apenas sabem o que dizer, mas aquelas que não perdem o controle. O respeito não nasce do volume da sua voz, mas da firmeza da sua postura. E é isso que sua visão precisa refletir: alguém que inspira porque não se deixa abalar. Essa visão é construída em detalhes. Feche os olhos e veja como você reage diante de um fracasso, como você age diante de um ataque, como você encara um imprevisto. Veja-se mantendo a calma. Veja-se sorrindo diante do que antes te faria explodir. Veja-se caminhando com confiança enquanto o mundo corre em círculos. Quando essa imagem se tornar mais familiar do que as velhas reações, você vai notar uma mudança sutil, mas poderosa. O mundo já não terá o mesmo efeito sobre você. As mesmas provocações não vão encontrar morada. As mesmas críticas não vão encontrar eco, porque você já não se enxerga como antes. E o mais bonito é que essa visão não apenas guia você, ela também guia os outros. Quando as pessoas percebem alguém que não se curva à pressão, elas sentem que também é possível para elas. Sua postura se torna um espelho, onde outros veem uma versão melhor de si mesmos.
É por isso que é tão importante nutrir essa visão todos os dias, porque não se trata só de você. Trata-se do impacto que sua serenidade silenciosa terá sobre todos ao redor. A visão é o mapa que impede você de se perder no caminho. É a luz que continua brilhando quando tudo em volta parece escuro. É a prova de que existe uma recompensa para quem não desiste de se tornar quem nasceu para ser. E quando você olha para ela com clareza, quando a sente pulsando no fundo do seu peito, você entende que cada treino vale a pena. Cada escolha difícil faz sentido. Cada sacrifício se justifica. Porque cada um desses passos está moldando a pessoa que você já é por dentro, e que o mundo, cedo ou tarde, vai conhecer por fora. Essa é a diferença entre quem simplesmente reage à vida e quem a constrói. Entre quem é jogado pelas circunstâncias e quem escreve a própria história. Essa é a diferença entre quem sonha e quem decide viver como se já fosse real. Com a visão clara gravada na mente, e cada prática diária, fortalecendo esse novo eu, chega o momento inevitável, em que você precisa enfrentar a realidade que muitos evitam encarar. Se você não tem um plano, você já está vivendo o plano de outra pessoa. Porque o mundo é implacável com os desorganizados. A vida não perdoa quem caminha sem direção. Tudo o que você construiu até aqui, a força para não reagir, a indiferença consciente, a disciplina mental, a imagem vívida do que quer ser. Tudo isso corre o risco de se perder, se você não transformar sua intenção em direção. É aqui que você entende que a calma não é apenas para suportar as tempestades, mas para traçar rotas em meio a elas. Quem não tem um plano vive à deriva. É conduzido pelas vontades alheias, pelos medos do momento, pelos estímulos externos. É como um navio sem leme, levado para onde o vento quiser. E não importa o quanto você se esforce para manter a serenidade. Sem um mapa, você se cansa, se frustra, desanima. Porque nada é mais desgastante do que caminhar sem saber para onde. A maioria das pessoas vive assim, sem perceber. Acordam todo dia apenas para apagar incêndios. Reagem aos problemas, correm atrás do prejuízo, resolvem o urgente, e se esquecem do importante. São controladas por agendas de outras pessoas, por pressões sociais, por expectativas que nem sabem se são realmente suas. O grande segredo que poucos têm coragem de encarar é este. Se você não definir o que quer, alguém vai definir por você. Se você não desenhar seu destino, alguém vai te empurrar para um que não te pertence. E não se trata de traçar metas complexas ou planos mirabolantes. Começa simples: um papel, uma caneta e uma pergunta sincera. Para onde eu quero ir? Que tipo de homem ou mulher eu quero ser? Que resultados eu espero daqui 1 ano, 5, 10? O que eu preciso começar hoje para que isso seja possível? É a clareza que te dá coragem para dizer não ao que não cabe no seu caminho. É o plano que te dá serenidade para ignorar as distrações, para não cair nas provocações, para resistir ao impulso de desistir. Porque quando você sabe para onde está indo, até as derrotas ganham significado. Cada tropeço se transforma em aprendizado. Cada atraso deixa de ser tragédia e passa a ser apenas um desvio. É isso que faz de você alguém inabalável. Não apenas a calma diante do caos, mas a consciência de que o caos não tem poder para mudar sua rota. Quem tem plano não se desespera quando as coisas saem do previsto. Quem tem plano não se compara aos outros porque já sabe qual é o seu norte. Quem tem plano não se sabota porque entende que cada passo tem um propósito. E não espere que os outros entendam ou apoiem seu plano. Na verdade, prepare-se para ser incompreendido. As pessoas à sua volta podem até rir da sua disciplina. Podem questionar suas escolhas, podem tentar te desviar. Porque o plano de alguém que tem direção sempre incomoda os que ainda estão perdidos. Mas você permanece, em silêncio, firme, confiante, porque sabe que ninguém além de você é responsável por realizar sua visão. E só você sabe o preço que está disposto a pagar para não viver uma vida que não seja a sua. O plano é o elo entre o sonho e a realidade. Sem ele, sua visão permanece uma ilusão distante. Com ele, cada dia vira um degrau na escada que te leva para mais perto do que já é seu por direito. E é aqui que você começa a entender por que tantas pessoas desistem no meio do caminho, não por falta de fé, nem por falta de força, mas por falta de direção.
Então respire fundo agora e pergunte a si mesmo qual é o meu plano. Não responda rápido. Reflita. Anote. E se quiser, compartilhe sua resposta nos comentários. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para transformar ideias em ações. E quem sabe a sua jornada não inspira alguém que também está buscando um norte. Porque a vida é assim. Aqueles que planejam não apenas sobrevivem ao caos, eles o atravessam de cabeça erguida, donos de si, comandantes do próprio destino. E você está mais perto disso do que imagina. Com um plano traçado, a sua visão ancorada, e a prática diária, moldando sua mente, você começa a se deparar com outra barreira ainda mais sutil. A dúvida que insiste em sussurrar toda vez que você precisa decidir. Porque a verdade é que não basta ter um plano. É preciso coragem para agir rápido, e agir com firmeza quando a hora chega. E ela sempre chega. Sempre há um momento em que você precisa escolher um caminho, dar um passo, assumir um risco. E nesse momento, a mente tenta te enganar. Apresenta todas as possíveis falhas, todas as catástrofes imagináveis, todos os cenários em que você tropeça, cai ou perde. E se você não estiver preparado, fica preso ali, paralisado, enquanto a vida passa diante dos seus olhos. É impressionante como a maioria das pessoas é sabotada exatamente aqui. Não porque não tenham sonhos ou planos. Não porque não saibam o que querem. Mas porque não conseguem decidir com velocidade e convicção. Arrastam as escolhas por dias, meses, anos, esperando que o medo desapareça, esperando que o cenário fique perfeito. E isso nunca acontece, porque não há decisão sem risco, não há escolha sem incerteza. E justamente por isso, decidir é um ato de coragem, não de certeza. Quem espera ter todas as garantias antes de agir, acaba não agindo nunca. Olhe ao redor. Quantos talentos desperdiçados você já viu por indecisão? Quantas pessoas incríveis presas na mesma vida medíocre, porque nunca tiveram coragem de dizer sim para o que queriam, ou às vezes, de dizer não para o que já não fazia sentido. A indecisão é traiçoeira porque parece prudência, parece cautela, parece inteligência, mas na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado, medo de errar, medo de se expor, medo de ser julgado. E o medo é um péssimo conselheiro. Ele só quer te manter exatamente onde você está. Por isso, os grandes nomes da história não eram apenas pessoas com visão clara. Eram pessoas capazes de decidir rápido e sustentar suas decisões com firmeza. Não porque fossem inconsequentes, mas porque sabiam que a indecisão custa mais caro do que um erro bem intencionado. Uma decisão errada pode ser corrigida. Um passo em falso pode ser ajustado. Mas a falta de decisão mata antes mesmo de você começar a caminhar. É melhor decidir e ajustar a rota no caminho do que não sair do lugar. Essa mentalidade precisa ser treinada. Você vai sentir medo, vai sentir incerteza, vai ter dias em que a mente vai te bombardear com 1000 motivos para esperar mais um pouco. Mas você não espera, você age, você decide, porque a sua calma não é passividade, ela é presença, e a sua firmeza não é rigidez. É consciência de que não agir já é por si só uma escolha, e raramente a melhor. A cada vez que você hesita, você treina a sua mente para fugir. A cada vez que você escolhe, você treina a sua mente para liderar. Pequenas decisões se somam, tornam você alguém que não treme quando os outros se perdem, que não fica preso no si, quando todos ao redor ainda estão calculando. E isso não quer dizer que você não vai errar. Você vai. Todos erram. Mas quem decide tem a chance de corrigir. Quem hesita não. Quem decide aprende rápido, evolui, ganha respeito. Quem hesita fica para trás, sempre se perguntando como teria sido se tivesse tido coragem. E você começa a perceber como essa força interna incomoda os outros. Porque quando você decide rápido, você mostra aos indecisos que era possível. Quando você age com firmeza, você reflete a insegurança deles. E alguns vão tentar te puxar para baixo, só para não terem que encarar a própria covardia. Mas você permanece, porque já entendeu que cada decisão rápida te leva um passo mais perto. Cada escolha convicta te fortalece. Cada vez que você resiste à tentação de adiar, você se torna alguém que o mundo escuta quando fala e respeita quando entra em cena. É isso que diferencia os que lideram dos que apenas seguem a multidão. Não é a ausência de medo,
É a capacidade de decidir mesmo com medo. Não é a certeza do sucesso. É a certeza de que não agir já é fracasso por si só. Então, você respira, observa o cenário, mede o que pode ser medido e decide, com a tranquilidade de quem já não depende de aplausos nem da aprovação de ninguém, porque sabe que cada escolha é um tijolo na construção do destino que você mesmo escolheu para si, e com o tempo, isso se torna natural. A dúvida continua tentando falar, mas a sua voz interna é mais alta. O medo tenta segurar, mas a sua visão empurra você para frente. E as pessoas olham, muitas vezes sem entender, como alguém pode ser tão firme em um mundo que vive hesitando. É assim que você se torna alguém raro, não por não ter medo, mas por não ser mais governado por ele. Não por saber sempre o que fazer, mas por ter coragem de escolher, mesmo no escuro. Não por nunca errar, mas por nunca parar. Depois de aprender a decidir sem hesitar, você vai inevitavelmente encarar um dos maiores testes de todos: manter aceso o fogo do propósito quando tudo ao redor parece querer apagá-lo. Porque mais cedo ou mais tarde, virá um momento em que as coisas não vão sair como você esperava. O caminho que parecia claro vai se tornar nebuloso. As pessoas em quem você confiava vão se afastar. As portas que você jurava que se abririam, vão permanecer fechadas. É aqui que a maioria desiste. Não é no início, não é na empolgação dos primeiros passos. É no meio do caminho, quando a realidade mostra suas garras e cada obstáculo parece maior do que a sua força. É nesse vale, entre o que você sonhou e o que você ainda não alcançou, que os fracos se perdem. E não é difícil entender por quê. Porque a jornada é longa, porque a dor é real, porque você vai ser testado em níveis que nem imaginava possíveis. As falhas virão, uma atrás da outra. O cansaço vai se acumular. A solidão vai doer, e o mais perigoso, o silêncio vai gritar tão alto dentro da sua mente, que você vai se perguntar se ainda faz sentido continuar. É nesse ponto que a persistência deixa de ser apenas uma palavra bonita, e se torna uma necessidade vital. Não é mais sobre força. Não é mais sobre talento. Não é mais sobre sorte. É apenas sobre quem aguenta ficar em pé, mesmo quando tudo dentro de si já está de joelhos. E isso não é algo que você vai encontrar fora de si. Ninguém vai segurar a sua mão no meio da madrugada quando o medo aperta. Ninguém vai ouvir os gritos da sua alma quando você sentir que já não tem mais forças. Essa batalha é só sua. Por isso você precisa decidir agora mesmo que nada vai te deter, que nada vai matar o que você carrega dentro de si. Porque não é uma questão de se a dor vai chegar. É quando. Não é uma questão de se as perdas virão. Elas virão. O que define quem você é não são as coisas boas que você vive, mas o que você faz quando tudo dá errado. Você já reparou que as pessoas mais admiradas não são as que nunca caíram, mas as que sempre levantaram. Elas não são feitas de um material diferente. Elas só entenderam que a dor não é um motivo para parar, mas uma chance de provar para si mesmas que são maiores do que qualquer adversidade. É nesse momento de provação que o seu verdadeiro caráter se revela. Não na vitória, mas na espera. Não quando tudo dá certo, mas quando tudo parece perdido e mesmo assim, você decide dar mais um passo. E é só quando você atravessa esse vale escuro que você percebe que ele não era o fim da linha. Era só um teste. Um teste para ver se você realmente merece chegar onde disse que queria chegar. Porque qualquer um pode começar. Poucos têm estômago para continuar. E o mais belo de tudo é que cada vez que você escolhe não desistir, algo dentro de você muda. Você fica mais forte, mais resiliente, mais sábio. As coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo peso. As vozes que antes te desencorajavam já não têm o mesmo poder. Porque você já viu a dor de perto e sobreviveu. E quando você sobrevive, quando você resiste, quando você persiste, você não volta a ser quem era antes. Você se torna alguém que inspira outros só por existir. Porque as pessoas percebem, elas veem nos seus olhos que você já enfrentou tempestades que teriam destruído muitos, e ainda está aqui. A persistência não é heróica, não é bonita, não é fácil. Ela é crua, é dolorida, é solitária. Mas é ela que constrói as fundações da grandeza. E quando finalmente a luz voltar, quando finalmente o caminho se abrir,
você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por nunca ter largado a própria mão, porque no final das contas, não é quem chega primeiro que vence, é quem nunca para de caminhar, é quem entende que cada cicatriz conta uma história de coragem, é quem sabe que mesmo quando parece impossível, ainda há um próximo passo a ser dado. E esse é você agora, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sozinho, ainda de pé, porque nada, absolutamente nada, vai quebrar alguém que já decidiu que não pode ser quebrado. E então, depois de atravessar cada provação, cada silêncio, cada obstáculo que parecia intransponível, você finalmente se dá conta do que tudo isso realmente significava. Não era apenas sobre suportar, não era apenas sobre resistir. Era sobre se tornar, sobre emergir do outro lado como alguém que não apenas sobreviveu, mas que renasceu mais forte, mais sábio, mais digno do próprio respeito. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você já não se abala como antes. Já não se curva ao primeiro empurrão do mundo. Já não precisa da validação de ninguém para se sentir inteiro. Porque agora você carrega dentro de si algo que ninguém pode tirar, a certeza de que você é dono de si mesmo. E essa certeza muda tudo. Você caminha diferente. Olha nos olhos das pessoas com firmeza. Entra nos ambientes sem precisar provar nada para ninguém, mas mesmo assim todos percebem. Sentem sua presença antes mesmo que você diga uma palavra. Porque a força que você cultivou é silenciosa, mas irresistível. Você finalmente entende por que tanta gente desiste no meio do caminho, porque não tem essa visão que você decidiu nutrir, porque não tiveram coragem de enfrentar os próprios medos, porque não suportaram a dor da espera nem a solidão do processo. Mas você ficou, você se manteve, e agora você carrega consigo uma missão ainda maior, porque a sua transformação não foi apenas para você. Ela também é para aqueles que ainda não encontraram forças para dar o primeiro passo, para aqueles que ainda se perdem na raiva, na insegurança, na pressa, na indecisão. Você é agora uma prova viva de que é possível. E saiba que isso é um privilégio raro. Muito poucos têm a chance de olhar para si mesmos e dizer: eu não sou mais refém do caos lá fora. Eu comando o meu destino. Eu decido quem eu sou, independentemente do que o mundo tente impor. Você assistiu a isso até o fim, e isso por si só já diz muito sobre você. Não são todos que têm paciência para ouvir verdades que doem, mas libertam. Não são todos que têm coragem para enfrentar a própria consciência e se perguntar quem eu quero ser a partir de hoje. Mas você teve, e isso faz de você alguém diferente. Alguém que já não pode mais fingir que não sabe. Porque agora você sabe. Você sabe que nada nem ninguém pode controlar suas emoções sem sua permissão. Você sabe que não reagir não é fraqueza, é poder. Você sabe que permanecer firme, mesmo nos piores dias, é uma escolha que molda caráter. E já que você chegou até aqui, eu só posso te pedir uma coisa: não guarde isso só para si. Essa mensagem pode ser exatamente o que alguém ao seu redor está precisando ouvir hoje. Então comente aqui embaixo o que ficou marcado para você, o que essa jornada despertou na sua mente e no seu coração. Sua história pode inspirar mais gente do que você imagina. Se isso falou com você, curta agora mesmo para que essa energia continue circulando. E claro, inscreva-se para não perder as próximas conversas que vão te ajudar a se tornar cada vez mais inabalável, cada vez mais dono de si mesmo, cada vez mais capaz de escrever sua própria história. Porque hoje você não é apenas alguém que ouviu. Hoje você é alguém que escolheu. E escolher, mesmo diante do medo, mesmo diante do caos, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Isso é o que faz de você alguém realmente grande. Sinta-se privilegiado por ter estado aqui, por ter permitido que essas palavras encontrassem eco dentro de você, por ter dado ao seu futuro a chance de começar hoje. E lembre-se, sempre você não está sozinho nessa jornada. Existe um grupo silencioso de homens e mulheres, como você, que escolheram ser maiores do que as circunstâncias, que não se deixam mais dobrar pelos ventos da opinião alheia, que já não se perdem em batalhas sem sentido. Agora você faz parte deles. Bem-vindo ao seleto grupo dos que não se abalam, dos que inspiram, dos que lideram, mesmo sem precisar dizer uma só palavra. Continue. Porque essa força que você cultiva dentro de si, essa força é sua para sempre.